Meu amigo torcedor, hoje já é dia de Vasco da Gama. Às 8 horas da noite, em Caxias do Sul, Vasco e Juventude se enfrentam pela 10ª rodada de Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, não chegou nenhum reforço, ninguém foi anunciado, estamos com o mesmo treinador, o mesmo elenco, a mesma equipe, com o mesmo desfalque do nosso camisa 10, que é o grande jogador e craque desse elenco, que é Dimitri Payet, mas de uma forma surpreendente e boa. O torcedor vascaíno acorda nesta quarta-feira com as energias renovadas. O futebol, meu amigo torcedor, é algo muito engraçado. É algo que de uma hora para outra as coisas mudam. E de uma semana que vinha sendo muito arrastada após uma goleada sofrida para o Flamengo pelo placar de 6-1, uma derrota sofrida para o Palmeiras pelo placar de 2-0, um empate neste último domingo para o Cruzeiro pelo placar de 0-0, com o Vasco jogando muito mal. Hoje, em Caxias do Sul, contra o Juventude, o torcedor vascaíno, pelo menos, sentará no seu sofá, ligará a sua televisão com um sentimento bem melhor. Porque a terça-feira foi animadora. Parece que a partir de ontem, terça-feira, dia 18 de junho, uma chave foi virada. Um interruptor foi se ligado. Parece que um novo momento a partir de hoje, quarta-feira, poderá estar começando no nosso Vasco. Uma terça-feira, meu amigo torcedor, muito animadora. Uma terça-feira histórica, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Terça-feira em que se foi confirmado, aprovado o potencial construtivo da reforma de São Januário. Meu amigo torcedor, já te falo aqui, aproveitem o nosso caldeirão. Vá aos jogos. Você que não é do Rio, venha ao Rio. Faça uma vaquinha, guarde dinheiro. Aproveite os últimos momentos de São Januário, porque a reforma vai acontecer e ontem foi esse dia em que se foi aprovada a reforma. E além disso, um dia em que Pedrinho revela coisas negativas, sim, mas coisas muito positivas. Como a principal delas, Coutinho está voltando ao Vasco da Gama. Para bom entendedor, meia palavra basta. E Pedrinho ontem praticamente revelou que Coutinho vai voltar. Ontem foi o dia em que a reserva já iniciou a produção de camisas do Felipe Coutinho. Sim, serão vendidas camisas do Cria. Felipe Coutinho, meu amigo torcedor, chegará com marca própria. E ontem a confecção das roupas já foram iniciadas. O Cria está de volta e olha, te adianto aqui, virá com o Cria outros jogadores. Uma quarta-feira mais leve, mais calma, que para ser fechada com chave de ouro, apenas o nosso Vasco da Gama vencendo hoje à noite a equipe do Juventude. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas, a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela agora e já faça parte aí da nossa família. Caso não saiba, eu te aviso também, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, sai sempre pela parte da noite. Então é claro, se você ainda não é um inscrito, se inscreva aí no canal. Esse daqui é o Acorda Vascão. E para membros do canal, ele sai antes. Ele sempre é liberado no YouTube às 7 horas da manhã. Mas quem é membro tem acesso exclusivo ao Acorda Vascão antes de todos os outros inscritos do canal. Então é um certo privilégio, a gente dá quem apoia, quem ajuda, financeiramente aí o crescimento do nosso trabalho. Então se inscreva, se torne membro. Mas de suma importância é aí a sua curtida também para a divulgação deste primeiro vídeo de quarta-feira. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco. Quero começar aqui falando sobre coisa boa, Como eu falei com vocês, uma quarta-feira muito legal. Porque ontem tivemos aí acontecendo
uma cerimônia do NBB. Ontem ocorreu aí a noite de premiação. Tivemos aí um campeão, né, do Novo Basquete Brasil. A final aconteceu entre a equipe do Flamengo e a equipe do Bauru. E o Bauru foi o campeão desta última edição do NBB. Aliás, o Bauru não, perdão, né? O Franca. O Bauru passou o Vasco da Gama, né? Eliminou o Vasco da Gama durante as fases finais do Novo Basquete Brasil. E ontem ocorreu essa premiação, o Franca, né? Ganhou aí alguns prêmios, mas o Vasco da Gama também recebeu os atletas em si algumas premiações e muito legal, inclusive. Rafael Paulista, que foi um dos grandes nomes aí desse primeiro ano de projeto, recebeu o prêmio de evolução. Matheus Eugênio, que foi também um grande jogador do Vasco da Gama nessa temporada de 2024-2025, recebeu o prêmio de sexto homem. E o técnico do R10 Score Vasco recebeu aí o prêmio de terceiro melhor, treinador do Novo Basquete Brasil da temporada 2023-2024, Então, muito legal realmente o que aconteceu, muito legal ver a evolução do Vasco. É importante a gente tocar no assunto também, porque o basquete do Vasco da Gama não envolve em absolutamente nada a SAF. Em nenhum momento, inclusive, o basquete Cruz Maltina envolveu 777 Partners, envolve investimento, né, do grupo norte-americano. O basquete do Vasco foi algo idealizado pela associação, que contou com o apoio de uma rede de investidores, dentre elas a R10 Score, que é uma empresa, inclusive, sim, do Ronaldinho. Contou também com um grande apoio da Ortega Tips, que é uma empresa do vascaíno ilustre Pedro Ortega. Com, é claro, né, o incentivo, a abertura da associação do Pedrinho, que foi um dos grandes nomes que tocou esse projeto dentro do Vasco da Gama. Então, sim, o basquete não foi campeão, mas no primeiro ano já chegou com tudo, de uma forma avassaladora, de um projeto feito pela tão criticada associação. Querendo ou não querendo, a associação essa, que tem como presidente Pedrinho, que se não fosse por ele, meu amigo, assim, eu tenho muita preocupação, hoje não mais uma preocupação, né? Mas é muito a se pensar, é muito realmente, como eu posso trazer a palavra correta aqui a vocês, é um ponto bom a se pensar, melhor definição, o que seria do Vasco, talvez sem o Pedrinho. Ou uma figura que fosse tão contestadora como o Pedrinho vem se demonstrando ser sobre o comando da presidência do Vasco. Porque qual será que o caminho o Vasco da Gama teria? Qual será o caminho, né, que o Vasco da Gama teria se não tivéssemos um presidente assim? Se tivéssemos um presidente da situação, como se diz, né, da situação da antiga diretoria, Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório, só deixasse o barco andar, fluir do jeito que estava. Porque ontem a gente vai falar sobre esse novo momento, né, que a gente torce para que o Vasco viva a partir do que rolou nessa terça-feira e por aquilo que foi dito. Meu amigo torcedor, a situação estava muito ruim dentro do Vasco. Pedrinho ontem, nessa coletiva que deu, logo após a aprovação por parte dos vereadores, né, na Câmara, ontem, do potencial construtivo, desse projeto potencial construtivo de São Januário, ele revelou muita coisa. Ele disse, em aspas corretíssimas e muito verdadeiras, que a SAF hoje está quebrada. Ele revelou que hoje, financeiramente, o Vasco está mal das pernas. Ele revelou ontem, através de suas palavras, que havia sim uma dívida com o Paê desde março e abril. Ele revelou que as luvas dos atletas estão atrasadas desde o ano passado. Ele revelou que, mesmo diante de todas as dificuldades financeiras, hoje ele está honrando com os salários. Hoje os jogadores estão com os salários em dia. Hoje foi se mapeado internamente todo o cenário de atraso de luvas, de comissões, para que todos possam ser pagos, não com 777, mas com a associação, que sim, tanto se criticou, mas que se não fosse por ela, o caminho do Vasco da Gama, meu amigo, seria um caminho de falência, igual hoje ocorre com o grupo norte-americano ao redor de todo mundo. As críticas foram feitas por Pedrinho. É uma pergunta de ser indagada, como, né, essa aspa do Pedrinho de que o grupo norte-americano quebrou a SAF do Vasco da Gama, como isso aconteceu, cara? E a gente tem que se perguntar, eu olho pra você e falo, nós temos que nos perguntar como que isso aconteceu. Como que um Vasco, que
eu falei isso no Boa Noite Gigante ontem, mas eu tenho que repetir isso aqui a vocês. Um Vasco que recebeu 310 milhões em forma de aporte. Recebeu 200 milhões de reais em venda de ativos. Andrei Santos, Pedro Raul, Marlon Gomes, Gabriel Peck, Ignaldo. Foi muita venda. Como que, além de todo esse valor, 100 milhões de reais em antecipação das cotas de TV, o Vasco ainda tem a sua SAF quebrada? Meu amigo, isso não entra na minha cabeça. Eu não consigo pensar que tá tudo certo nessas contas. Eu não consigo acreditar que tá tudo certo nessas contas. E o Pedrinho ontem disse, né, que tem muita coisa que nem sequer pode ainda ser falada. Mas, volto a repetir, se não fosse pela associação, onde o Vasco da Gama chegaria? E o Pedrinho, ele faz, a gente vai entrar nesse assunto Coutinho, assunto Alain, tem muita coisa pra gente trazer, mas o Pedrinho, perdão, ele faz um balanço, né, dos 5 meses de Pedrinho na SAF, aliás, Pedrinho na presidência, né, da gestão Pedrinho. Qual é o balanço do Pedrinho sobre o seu período da presidência? Então, dê uma olhada aí nas palavras do mesmo e depois voltem aqui pra gente trocar uma ideia. Com relação ao balanço, a gente chegou no começo do ano entendendo qual era o cenário do administrativo, né, do clube associativo, para a gente poder construir o que estava, obviamente, dentro do meu comando e da minha gestão, que seria, obviamente, a construção do estádio, seria os esportes olímpicos, amadores, paralímpicos, e se vocês perceberem, muita coisa está andando. Só que, obviamente, só divulgo quando o basquete de base tem uma pausa, porque eu sou avisado 2 dias antes de um custo que, obviamente, a gente não teria naquele momento. Mas a gente volta com futsal, com vôlei, enfim, paralímpico, que não precisa mais tirar recursos do seu próprio bolso, da Lívia, e a gente consegue um investidor para atuar no paralímpico. Então, esse é o cenário do associativo. Obviamente, paralelo a isso, a gente já tinha mapeado toda a situação que poderia acontecer com o Vasco SAF, e eu entendi que era um movimento duro para ser feito, mas era um movimento necessário. Qualquer presidente que estivesse sentado na cadeira e com a caneta na mão deveria fazer o que eu fiz em amor ao Vasco, pelo que poderia acontecer com o Vasco SAF. Com relação ao bloqueio das ações, com relação ao caos financeiro, não tinha como proteger, no tanto que existiu isso. Com relação ao Edmundo é um grande amigo, é um mentor do projeto, não tem problema nenhum com ele tem o seu canal, fala sobre Vasco. Então, assim, a minha relação com o Edmundo sempre foi boa, sempre vai ser boa, e cada um dá a opinião que lhe convém. Eu não sou obrigado a fazer com que o Edmundo fale o que eu penso. Obviamente, eu não passo nenhuma informação para ele. Então, assim, é um cara que eu tenho muito carinho e vou ter o carinho para sempre. Então, como vocês viram aí, né? Pedrinho faz um balanção aí dos seus 5 meses de gestão. E o mais importante é que, mesmo de tudo, e agora a gente já entra nesse momento para falar sobre outros assuntos, é que mesmo o Pedrinho falando que a SAF está quebrada, mesmo a gente tendo informações, né, de que sim, houve ali no Vasco da Gama, o Vasco antecipou, melhor dizendo, aqui a vocês, o contrato com a Betfair para pagar os seus salários. Então foi uma forma que o Vasco entendeu como viável para conseguir uma grana e colocar em dia os seus salários. Pedrinho também, nas suas aspas, na noite de ontem, ele tranquiliza o torcedor, porque ele diz: hoje o mercado está seguro. Nós mapeamos todo o cenário de atraso de luvas, atraso de comissões, para começarmos a pagar todo mundo que devemos. Não se preocupem com o Pedrinho, não se preocupem com a 77, se preocupem com o Vasco. Então, assim, Pedrinho, de fato, ele tranquiliza o mercado, ele tranquiliza os jogadores, ele tranquiliza os empresários, dizendo: a situação estava ruim, mas fiquem tranquilos que hoje a gente está colocando em ordem. E sim, Vasco vai colocar a casa em ordem, está colocando a casa em ordem. As últimas informações que temos, inclusive o nosso grande amigo Léo Lacerda, do canal Atenção Vascaínos, ontem, em uma live muito legal, com a participação de um empresário, inclusive, ele trouxe a informação, no caso, Guilherme Dias Dutra Pinto de Lemos, o nome do empresário, mais conhecido apenas como Guilherme Lemos, ele trouxe a informação através de alguns contatos feitos internamente. Ele que
O Guilherme, no caso, é o co-founder, ou seja, o fundador do Grupo Rão, é o CEO do Grupo Rão, é um nome realmente de muito conhecimento internamente no Vasco da Gama. Ele trouxe aí a informação de que o Vasco da Gama, nesse momento, ele vai vir forte no mercado. Ele tem sim como grande objetivo, o Vasco em si, através das palavras do Guilherme, de, além do Felipe Coutinho, contratar mais outros 6 atletas. Ou seja, a gente não vai especificar números, porque o fato de nós especificarmos números de contratação é algo muito complicado, porque o futebol ele varia muito. Hoje, talvez a necessidade venha a ser 6. Daqui a 2, 3 jogos, o Álvaro Pacheco encaixa o elenco e não tem necessidade de trazer mais jogadores do que se era o previsto. Mas inicialmente, de acordo com o Guilherme, esse seria o planejamento. Mas o que nós entendemos a partir das palavras do mesmo, nessa boa apuração, grande apuração, com a participação de Guilherme Lemos na live, é de que o Vasco vem forte no mercado. É de que o Vasco da Gama vai investir pesado no mercado. A gente não fala de investimento com relação a dinheiro, não. Porque o Vasco pode contratar sem gastar dinheiro. A gente, como SAF, com tanta cagada feita, talvez tenha entendido que para se contratar seja necessário pagar, e não é assim. A gente vê um Fluminense que montou o seu elenco de graça. O elenco do Fluminense foi um elenco que custou absolutamente nada praticamente. Foram poucos os investimentos feitos pelo Fluminense. A gente olhando até para o elenco, né, que foi o campeão da Libertadores do ano passado. E assim, não é para engrandecer o nome do Fluminense não, tá? É só para falar com vocês um pouquinho sobre futebol, ter essa troca legal, para que muitas pessoas que hoje veem o futebol sendo pago entendam que o futebol não é feito apenas de compras milionárias. O Fluminense no ano passado foi campeão com um time todo de 11 jogadores que praticamente ninguém foi comprado. O Fábio, goleiro do Fluminense, não foi comprado. O Samuel Xavier não foi comprado. O Marcelo veio de graça, não foi comprado. Felipe Melo veio também de graça em final de contrato do Palmeiras, não foi comprado. Ganso, Arias, Keno, Cano, que veio do Vasco, foi do Vasco para o Fluminense de graça. Então assim, o que a gente está falando com vocês é, dá para fazer uma janela pesada de contratações sem gastar milhões, milhões e milhões, como o Vasco gastou nas suas 2 primeiras janelas do início do ano, de 23 e 24. E esse é o objetivo do Vasco, fazer uma janela forte, pesada, sem gastar dinheiro. Vai ter que se utilizar estratégias? Vai ser mais difícil? Vai. Mas esse é o planejamento. E essa janela é puxada por ele, por Felipe Coutinho. É o carro-chefe, é o grande nome, a chegada de Coutinho. E se ontem Pedrinho falou da SAF, Pedrinho falou do potencial construtivo, Pedrinho falou sobre Alex Teixeira e Souza, algo que a gente vai trazer já já, você acha que o Felipe Coutinho não iria falar, Pedrinho não iria falar sobre Coutinho? É claro que falou. Então dê aí uma olhada nas palavras de Pedrinho, exatamente sobre ele, sobre Coutinho, o desejo grande que o Cria tem de voltar para casa. O Coutinho é lógico que ele vai ser cobiçado por outros clubes. A gente está falando de um jogador muito acima da média. Mas um ponto muito positivo é que o Coutinho quer jogar no Vasco. O desejo do Coutinho é jogar no Vasco. É a primeira opção dele, a segunda, a terceira. E nós, vascaínos, queremos muito o Coutinho no Vasco. Eu particularmente tenho um carinho muito especial pelo Coutinho e por toda a família dele. Já fizemos a proposta para o Coutinho, está sendo avaliada, fazendo alguns ajustes com toda a gestão esportiva do Coutinho. O Coutinho está abrindo mão de muita coisa para vir para o Vasco. Eu estou fazendo um esforço absurdo para atender o Coutinho, para que a gente consiga chegar no final feliz. Então, assim, está tudo construindo, está andando muito bem. Aqui a gente fica muito ansioso para que isso chegue logo num final. E eu espero que o final seja um final feliz. Eu não gosto de ficar falando assim, está bem encaminhado, assim, a proposta foi entregue para a gestão do Coutinho, né? O Coutinho está avaliando, obviamente se tiver que fazer algum ajuste a gente vai, dentro da nossa possibilidade, fazer. O que não tem, o melhor que eu posso falar é o seguinte, as duas partes querem muito. O Coutinho quer muito e eu, representando os vascaínos, quero muito. Eu vou fazer tudo para que o Coutinho venha para o Vasco. Então, como vocês viram aí, né? É um desejo grande do Coutinho. E olha, meu amigo, assim, o Coutinho virá, tá? Vamos parar um pouquinho desse medo. O torcedor vascaíno apanhou tanto nesses últimos anos que hoje o torcedor vascaíno ele tem medo. Quando há uma solução, uma situação na sua frente praticamente solucionada, né? Com tudo
se montando, se desenhando para dar certo, o vascaíno ainda tem medo do que vai acontecer. A vida do vascaíno se tornou algo tão sofrido que é desse jeito, é algo semelhante ao Botafogo no ano passado. Tá tudo dando que vai ganhar o título, mas ninguém confia porque sabe que no final vai dar ruim. Esse é o Vasco. Tá tudo se desenhando que vai vir o Coutinho pro Vasco, mas ninguém confia. Que a chance de dar ruim no final é sempre muito grande. Mas hoje a chance de dar certo é muito maior. Não à toa, né? Ontem a gente teve a informação que o Vasco da Gama e a reserva hoje é uma parceiraça do Vasco. O dono, inclusive, da reserva, né, é um vascaíno de coração. Então ele faz de tudo para fomentar ainda mais a marca Vasco, até por saber o potencial que a marca Vasco tem no mercado. Então por isso, o Vasco e a reserva elas vão lançar uma nova camisa em parceria, com o tema Felipe Coutinho. A primeira remessa já começou a ser produzida nas fábricas, de acordo com informação. Então assim, já está sendo fabricadas as camisas de Felipe Coutinho. E vai ser uma camisa numa pegada streetwear. Como, por exemplo, nessa imagem que está aparecendo aí a vocês do Roberto Dinamite, tá vendo? Uma pegada mais assim, mais modernona, com o nome grande do Felipe Coutinho, imagens, deve ser nessa pegada que a reserva vai produzir essa camisa, esse lançamento do Cria, da barreira do Vasco da Gama. A intenção é explorar cada vez mais a imagem desse retorno. Então assim, as peças já estão sendo produzidas. Meu amigo, ontem a informação que temos é que foi se dado o aval e as coisas começaram a ser produzidas. Então assim, tá tudo encaminhado. Não iriam mandar produzir camisas à toa se nada tivesse certo. Já está tudo certo. E assim, a expectativa é que os anúncios aconteçam nesses próximos dias, nessas próximas horas. Então, é algo a se comemorar. Coutinho está mais perto do que nunca de voltar para o Vasco da Gama. O Pedrinho deixou muito bem claro nas aspas dadas aí por ele o desejo do Coutinho de voltar ao Vasco. E a influência do Coutinho é grande, tá? É muito grande, inclusive. Porque nas reuniões ele sempre deixou muito bem claro o desejo dele de jogar novamente com os crias. Souza, Teixeira e mais um. O Alan foi o nome também colocado à mesa. Qual é o grande problema do Alan? O Alan tem um pré-contrato assinado com o Botafogo. E olha como é louca a vida, né? O Alan foi um nome que assinou com o Botafogo lá no início do ano. O Alan, ele fez essa última temporada no futebol dos Emirados Árabes. Um jogador assim muito diferenciado é o Alan, é um jogador de Copa do Mundo, é um jogador de seleção brasileira, é um jogador de Napoli, de Everton. E ele estava no Al-Wahda, do futebol saudita, da Arábia Saudita não, futebol dos Emirados Árabes exatamente. E ele poderia fechar com o Vasco, poderia ter assinado esse pré-contrato com o Vasco. O Pedrinho colocou esse nome do Alan na mesa do Matos, da 777 Partners, do Lúcio Barbosa. Ninguém aprovou o Alan. O Pedrinho até insistiu à época, mas não conseguiu a aprovação para a contratação do Cria. E ele assinou com o Botafogo. O Pedrinho sempre quis o Alan no Vasco da Gama. E agora, quando o Felipe Coutinho volta e fala do Alan na reunião, o Pedrinho automaticamente balança. Que sempre foi um nome almejado, desejado pelo Pedrinho, até por ter sido o campeão do último grande título do Vasco, que foi a Copa do Brasil, e ter sido um cria também. E Coutinho, sim, deixou bem claro que tem esse desejo de voltar a jogar com o Alan. O Coutinho colocou o nome do Alan, indicou o nome do Alan ao Pedrinho, porém o que deixa esse negócio praticamente impossível é o lado do pré-contrato assinado com o Botafogo. Lucas, é impossível? Não. Não é impossível. É praticamente impossível? Sim, mas não é. Hoje ele tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, está marcado de se apresentar nesses próximos dias. E no caso o Vasco da Gama queira o Alan e muito, vai ter que pagar uma multa. E é uma multa que não tende a ser barata. Não sabemos qual foi o valor da multa colocada no contrato, todo contrato tem que haver uma multa. E caso o Vasco queira muito o jogador, teria que pagar. É um desejo do Coutinho ter o Alan, e a informação do jornalista Thiago Carvalho do jornal da Bandeirante, Band TV, é que o Alan também tem uma vontade de jogar com o Coutinho. O Alan também indicou esse desejo até com pessoas próximas a ele, que gostaria muito de voltar a jogar com o Cria. E ele tá meio assim, mexido, né, com essa situação hoje, vendo a possibilidade de voltar a jogar com o Coutinho, com o Souza e com o Teixeira aqui no Vasco. É um assunto que nós entraremos agora. Porque além do Alan, tem o caso Souza e Teixeira. E ontem as palavras do Pedrinho foram muito em direção de uma possibilidade hoje muito real de que sim, Souza e Teixeira
estão voltando ao Vasco da Gama. Ele foi perguntado sobre isso. Sobre o Souza, a informação que a gente tem é que sim, uma nova proposta já foi redigida. O Vasco fez uma primeira proposta, o Souza não aceitou, o Vasco refez essa proposta. E essa segunda proposta tende sim a ser algo muito legal, que o Souza tenha gostado e tende-se a avançar. Pedrinho respondeu sobre isso também na noite de ontem. Então, é claro, dê aí uma olhada nas palavras do Pedrinho sobre a situação do Souza e do Alex Teixeira. São coisas que podem acontecer dentro do contrato, mas com um ponto final, para sim ou para não, aí a gente conversa sobre essa situação, tá? O time teria exigido o Teixeira e o Souza. Procede. Isso vai ser divulgado depois do fechamento ou não do contrato, tá? Então, como vocês viram aí, né, torcedor reto, direto, mas deixando claro que tem algo acontecendo. E volto a repetir, numa escala aí a chance é gigante de que o Souza volte, é praticamente certo que Souza vai jogar ao lado de Coutinho, que o retorno de Souza vai acontecer. Só que do Alex Teixeira não é uma certeza tão grande. É um caso diferente, um jogador que não atua há muito tempo, está sem clube no mercado também há bastante tempo, e é algo mais difícil de acontecer. Mas é assim, vamos ficar ligado, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Qualquer novidade traremos a vocês, mas pelo menos as coisas andaram. Uma quarta-feira que começa mais leve aí para o torcedor vascaíno. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, né, desta quarta-feira. E voltaremos já já aí com o nosso Fala Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.